Um outro mistério da palavra está no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 4, que há uma letra que é bem menor do que as outras dentro de uma palavra em específico. E no versículo 4 do capítulo 2, o texto diz: Ele thodithot hashomaima ve'haaretz behibare'am beyom alsot Adonai Elohim eres ve'shamayma. São essas gerações dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e céus. Aqui, na palavra Behibaream, o ri ali, a letra rei, ela é bem menor, é menorzinha. Assim como a primeira letra da Bíblia inicia-se com a letra B, que é maior do que todas as outras letras dentro do contexto. Aqui, a letra rei, que é um H, em Behibariam, é menor dentro desta palavra que significa quando foram criados. Então, há algo importante aqui, porque nós vemos que no primeiro capítulo e no primeiro versículo de Gênesis está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em um princípio, ou no início, por um princípio, vírgula, Deus criou os céus e a terra. Ali, Elohim está no plural. Porém, o sentido não é entendido como plural de deuses, como algumas pessoas têm tentado deduzir, ou têm muitas vezes tentado dizer que o conto, né, do povo antigo de várias nações, né, a Bíblia foi emprestada destes contos, ou que a cultura dos povos antigos, da onde surgiram as suas histórias e contos e tudo mais, veio Moisés depois e criou uma religião em cima destes contos mais antigos. Isso não é a verdade. Então, aqui a palavra Elohim é, sim, um plural de Elor, que é Deus. Não é Eloá, é Elor. A letra rei ela é aspirada no final, assim como também o nome, como nós dizemos, aleluia, aquele Iá no final que tem aí esta palavra louvem a Yah, né, que é louvem a Jeová, louvem ao Criador, louvem ao Eterno. É como também no cântico da abertura do mar por Moisés, os israelitas, quando eles estavam adorando a Deus, e ali em Êxodo 15, eles citam o nome de Deus de forma poética. Muitas das vezes ali, né, o bigama, as duas letras do nome de Deus, que no proto-hebraico, ou no proto-cananita, linguagem mais antiga, da época de Moisés, ali aquele nome ele era desenhado, né, porque as letras eram em formas de desenho, e ali era um Yod, que significa uma mão, um braço, e a letra Rei, que é o H, que era a expressão de um bonequinho com as mãos abertas, estendidas, como que alguém estivesse chamando a atenção, como Ei, ou preste atenção, ou veja, né, num sentido de alguém estar atento a algo. Então essa letra ela traz esse sentido, no sentido de que a letra rei ela tem esse sentido de algo admirável, algo que causa espanto, admiração, né? Então, eis, né? Veja, né? Então ela traz esse sentido, né, de dar uma atenção para algo, né, de admirar, de se espantar com aquilo. Então é interessante que dentro deste ponto de vista,
esta letra, que é a letra H, que é uma letra Re, que ela está, né, no nome de Deus, que primeiramente a primeira letra é a letra braço, uma mão, né? E quando ali tem também a segunda letra, que é a letra Rei, né, que tem esse sentido, ou seja, o sentido de que é, Deus é Ele quem faz, é Ele quem obra, ele quem opera, né, de uma forma espantosa, né, de uma forma sobrenatural. Então aí esse nome ele estava sendo invocado. Então, de forma poética, ali chamavam o nome de Yor, né, o A fechado, né, que é um kamatz, né, que era lido não como um A comum, um A aberto, ou Ya, não, mas um Yor, né, bem parecido com O. Né, inclusive, o hebraico emenita, que é considerado por alguns acadêmicos como possivelmente mais antigo, ele é bem mais fechado ainda como um O, né, oscilando como Yor. Lembrando que o H final ele também ele é pronunciado, ele é aspirado porque tem um pontinho dentro dele, né? Tem ali, se não me falha a memória, uma pique, né? Um pontinho dentro dele que traz essa aspiração no H parecido com a letra Het. Então não se lê Ia, se lê Yor. Então quando estão louvando a Deus no livro de Êxodo, capítulo 15, quando então Moisés, Miriam, os israelitas começam a entoar um cântico de Moisés, o cântico ao Senhor, quando então as águas do Mar Vermelho, do Mar de Juncos, do Yam Suf, ele se fecha sobre os egípcios e então eles veem aquela poderosa mão do Senhor, o braço do Senhor operando e eles começam a engrandecer a Deus e ali eles falam Yor é varão de guerra, né? Yor Ishmil Ramah, né? Adonai Ishmil Ramah. Yor Shemor, Adonai Shemor. Então ali é usado Yor é o seu nome, né? Então ali é usado o bigama, né? As duas letras do nome de Deus, que são 4 letras, né? Que traz esse sentido, né? Acróstico, né? Do verbo ser nas 3 pessoas, nas 3 conjugações, na verdade, né? Nos 3 tempos de conjugação do verbo ser, existir, né? Passado, presente e futuro. Então, ali cada letra tem esse sentido, né, de trazer o nome de Deus como ele era, ele é, ele será, né, ou ele existe, ele existiu, ele continuará existindo. Tudo isto nas formas do verbo ser, né, ou ele causa a existência, ele traz a existência, todos esses sentidos dentro de um nome, que inclusive não é um verbo em si, né? Quando Deus ele fala com Moisés em Gênesis 3, ele diz Irie, Asher, Irie. Então ele diz eu serei o que eu serei, também entendido como eu sou o que eu sou. Porém, quando é entendido que o nome do Senhor ele está baseado dentro deste verbo no futuro, que no caso seria Irie, Irie, ele está baseado no futuro, neste verbo no futuro, ou seja, ele será, né? Mas ele em si ele não é o próprio verbo, porque também se você pega o nome do Eterno e você aquele vav que existe, aquela letra que existe o W ou o V, porque antigamente sempre era lido como um W, que é uma consoante e tem um som parecido com o som de U, mas não é uma vogal, não é um U, e também não era pronunciado como um V, mas era como um W. Então, no hebraico antigo, por exemplo, o Y, às vezes ele era substituído, né, na sua forma mais arcaica por um Vav. Isso é encontrado, por exemplo, no nome, né, quando Deus ele dá um nome para Eva, né, na verdade Adão dá um nome para Eva e chama ela de Hawa, né, que por alguns é lido como Havá. Então, tirando da
palavra Hayá, né, que é vida. Então, se você pega aquele Y e você substitui por um W, forma aí o nome também, né, de Eva, Hawa, Yah e Hawa. E da mesma forma o nome do Eterno. Né? Se você pega o nome do Eterno, Yud-Rei, Wav-Rei, você pega ali o verbo ser, existir, na terceira pessoa, né, do imperfeito no futuro, você pega ali o verbo ser, nessa conjugação, Irie, e você, então também, trocando o Yud, o último Yud, substituindo por um Vav, ali você também tem, né, praticamente de forma mais antiga, né, vamos assim dizer, o verbo ser no futuro, né, sendo ele o próprio nome do Eterno. Lembrando que o nome pessoal comumente naquela época feminino, né, muitas vezes ele era usado como a, né, no final, ou a, que é o kamatz, que é um a fechado. Porém, o nome masculino, provavelmente ele fosse mais no sentido de ter um E no final. O som de E. Por isso que também a possibilidade muito provável e já bem também, muitas das vezes, histórica, né, arqueológica, comprovada de que os pais da igreja, né, e outros relatos e tudo mais usavam o nome de Deus com o final de no final, né, com um segol no final, e não com um kametz ou kamatz, com um A. Então aí nós vemos um mistério que é esta palavra Behibaream, que tem este re, que é pequeno, que é menor, e ela está neste verso falando a respeito, né, do primeiro capítulo, praticamente, do livro de Gênesis, porque ele inicia-se dizendo que Elohim, ele criou o verbo no singular, terceira pessoa do singular. Ele criou Bará, ele criou, sendo que Elohim está ali, né, de forma plural, porém o verbo está no singular. Então, ali demonstra a pessoa de Deus, que é um, que na sua pluralidade do seu poder, de ele, nos seus poderes, e nas suas pessoas, nas pessoas que existem em Deus, porque Deus ele é um. E aqui no capítulo de número 2, no versículo de número 4, ele fala: estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que fez. Aí ele cita o nome de Deus. Agora, ele cita, a primeira vez, o nome do Deus que criou. Aí ele fala, Adonai Elohim Eres Veshamayim. Então, aqui ele cita o nome da divindade que criou os céus e a terra. Porém, aqui o mistério desta palavra Behibaram, quando foram criados, e ali existe um magazinho. Por quê? Porque aqui ele traz esta ideia de que na cultura do povo mais antigo, né, o proto-cananita, a linguagem proto-hebraica, proto-cananita, ela trazia a imagem desta letra, que é a letra rei, que ela tem o valor de número 5. Esta letra, ela traz a ideia de veja, ou eis, ou algo que chame a atenção, algo que traz certa admiração, algo que é visto como extraordinário ou espantoso. Então aqui ele está dando uma ênfase a quando foram criados os céus e a terra por este Deus, na pluralidade dos seus poderes e autoridades e forças, que aí é o nome Elohim, e o nome deste Deus que é Yahweh. Então aí existe a divindade, o Deus de Israel, que cria pelas suas autoridades, os seus poderes, os céus e a terra de forma espantosa e sobrenatural, né, com todo o seu poder. Então, aí aqui no capítulo de número 2, ele fala de forma mais detalhada o capítulo de número 1 da criação de Deus. O que aqui é interessante porque esta letra rei,
que está no nome de Deus, ela também, por exemplo, quando Deus ele chama a Abraão, Deus ele chama Abrão, Avram, Av, que é pai, e Bram, que é exaltado, elevado. Então aí tem o nome que Terá, pai de Abraão, colocou em seu filho. Talvez porque naquela região, né, não fosse tão fértil assim, por isso que existiam ali os deuses que eles haviam criado, aquele povo todo, né, e as suas divindades para a divindade da fertilidade, a divindade disso, a divindade daquilo, a Babilônia, onde que Abraão nasceu. Talvez ali na fé de, do pai de Abraão, Terá, ele tenha posto o nome do seu filho de Abraão, pai elevado, pai exaltado, no sentido de que queria ver ali que o seu filho, né, fosse um pai, né, que tivesse uma família bem estruturada, abençoado e tudo mais, e fosse fértil, né? Porém, quando Deus ele vem, ele chama Abraão, ele vai e muda o nome de Abraão. Ele faz Abraão andar com ele até determinado ponto e Abraão começa a ter intimidade com Deus, se relacionar com esse Deus pessoal, invisível e poderoso real. E Abraão ele é transformado por este Deus que é Espírito. E então Deus ele muda o caráter de Abraão e ele muda também o nome de Abraão. E ali ele não é mais chamado de Abram, de pai elevado, de pai exaltado, mas de Avra, Rav, Ramon, que significa pai de uma grande multidão. Então, aí Deus ele pega uma letrinha do nome dele e Deus ele, que é a letra rei, que é a letra H, e coloca no meio do nome de Abraão, que traz aí o sentido, né, dentro aqui deste contexto da criação, né? Ou seja, que Deus ele está criando um novo homem, que Deus ele está trazendo ali um novo Abraão, ele está trazendo ali um novo Abrão, agora não é mais Abrão, mas é Abraão. Ou seja, e Abraão ele viveu a vida toda sendo chamado de Abrão, e ele sabia que significava pai exaltado, pai elevado, né? Um pai que vai ser honrado. Todavia, Abraão não tinha filhos e já estava mortificada a sua carne. Porém, quando Deus ele chama Abraão, faz ele andar com ele, muda o seu nome, colocando ali uma letra a mais no seu nome, lhe chamando de pai de uma grande multidão, ele está indo muito além das expectativas que talvez Abraão poderia pensar sequer na sua vida. Então Deus ele está fazendo com que Abraão agora tenha um novo caráter, uma nova criação de um homem interior transformado e agora também que ele tenha uma fé elevadíssima, uma fé não simples de ter um filho, de ser um pai, de ser um chefe de uma família que tenha uma descendência comum de um pai exaltado, mas de um pai de uma grande multidão, de muitas nações, algo que jamais poderia passar na cabeça do servo e amigo de Deus Abraão. Então aqui é algo muito extraordinário da parte de Deus, porque há aí algo que conecta dentro das Sagradas Escrituras um texto com o outro, porque é justamente no texto da criação de Deus em que esta letra ela tem uma diferença e é justamente, né, nos nomes de Avram, e também no nome de Sarai, minha princesa, quando Deus ali muda o nome dela para Sara, Sará. Então, ali uma letra é tirada do final de Sarai. Então, uma letra é tirada e ali é posta a mesma letra que foi também posta no nome de Abraão. E ali o nome dela não é mais Sarai, é Sara, Sará. Então, ali há algo também que acontece na vida interior da serva do Senhor matriarca. Glórias a Deus. Então, nós vemos aí alguns mistérios que estão contidos não na Bíblia em português, mas na Bíblia em hebraico, como de fato ela foi escrita. Então, há algumas coisinhas que, e são muitas, em toda a Bíblia há muito disso.
um outro mistério. Também é algo que é incomum no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Versículo de número 7, que diz assim: Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adamah. Então, formou o Senhor Deus, Adonai, formou o ser humano, o homem, do pó da terra. E aqui a palavra Vayitzer, aqui existe 2 Yud, o que é incomum. Por quê? Porque isto representa o verbo no futuro. Quando é posto um Yud na frente do verbo, normalmente faz com que o verbo ele se torne imperfeito, ou seja, porque ele vai se completar ainda, uma ação que se completará no futuro. E aqui, dentro deste verbo, yitzer, né, do verbo yatzar, né, que é formar e tudo mais, é posto um yud a mais, o que faz com que é incomum isto acontecer. E os antigos diziam que isto se refere a uma profecia dentro da própria narrativa da criação do homem, que o homem ele seria novamente formado do pó da terra, e isto na ressurreição. Então ele traz a ideia de ressurreição dos mortos, já no segundo capítulo, no 7º versículo do livro de Gênesis, quando este verbo formar, ele de forma incomum, ele traz ali o um yud a mais, trazendo ali o sentido de que futuramente o Senhor também ele voltaria a formar o homem do pó da terra de novo na ressurreição dos mortos. Então, são 2 mistérios aí que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos dentro das Escrituras, como de fato elas foram escritas. Shalom.